Bom, nós estamos recebendo na manhã de hoje a visita do diretor clínico e educador especial da PAI Quinto Manciretã, o César Augusto Robaina Filho. Ele está acompanhado de uma mãe de um aluno especial, a Eliane Cananeia. Eles estão aqui hoje para a gente destacar um tema. Nós temos colocado alguns spots na nossa programação. Aliás, isso foi colocado na maioria das emissoras do estado do Rio Grande do Sul. Foi uma sugestão da Associação Gaúcha de Emissoras de Rádio e Televisão, que enviou um material para quem quisesse doar essa divulgação sobre a questão da síndrome de Down. Hoje é o Dia Internacional da Síndrome de Down. Estão acontecendo pelo país várias atividades aí, na nossa Assembleia Gaúcha tem atividade também. E aqui em Tupã já teve ontem, vai ter hoje pela manhã a projeção de um filme sobre essa questão, ali na PAI. Mas a gente vai ampliar um pouco mais essa informação agora com o César Augusto Robaina Filho, que é educador especial da PAI Manciretã. César, bom dia, prazer recebê-lo, como é que está, tudo bem? Bom dia, Miguel, bom dia, Eliane, comunidade geral. Bom, estou muito feliz hoje em vir falar sobre o Dia Internacional de Síndrome de Down. Começar, ontem a gente teve uma programação, um cine debate com alguns pais, hoje está tendo nesse momento também, sobre a síndrome, sobre a família com a pessoa com necessidades especiais. Bom, começar pela origem desse dia, que é o Dia Internacional de Síndrome de Down, é celebrado hoje, 21 de março, como o Miguel já falou, é fazendo alusão aos 3 cromossomos do par 21, característico da pessoa de síndrome de Down. O Dia Internacional está no calendário oficial da ONU, de muitas associações, Associação Internacional de Síndrome de Down, e é comemorado em mais ou menos 193 países no mundo todo. Então é um dia bem importante, tanto para a educação especial, para a pessoa e para as famílias que têm pessoas com essa síndrome. A síndrome é um resultado de uma alteração genética que ocorre cerca de um caso a cada 700. Então não é uma síndrome tão rara, é uma síndrome que tem bastante. Os estudos ainda conseguem afirmar que o motivo exato não tem bem todas as causas, mas a maioria tem a ver com a idade avançada da mãe, embora a ciência também aponte que o cromossomo pode vir do pai, não só da mãe, na hora da concepção. Bom, a síndrome de Down é um erro no processo de concepção, na divisão celular, da multiplicação das células do embrião. Cada ser humano tem 46 cromossomos, onde se encontram os genes. E quando ocorre a alteração cromossômica, o indivíduo acaba com 47, sendo que é incluso um par no 21. Daí por isso que tem a trissomia 21. Tem uma variedade, não é só um tipo de síndrome de Down, isso é uma coisa que poucos sabem, é pouco falado. Tem a trissomia livre, que 92% das pessoas possuem com síndrome de Down, que é um cromossomo 21 das células que tem todas as células do corpo desse indivíduo. Todas as células, então ele é, como dizem assim, é o Down com mais características físicas. Tem o mosaicismo, que é um tipo mais raro, atinge 3% das pessoas. Nesse caso, fica um cromossomo, alguns 46, alguns 47, com uma variedade. O embrião pode ter sido fecundado com o número adequado, mas na divisão celular, algum cromossomo ter se soltado e podendo o indivíduo apresentar alguns sintomas mais leves. E a translocação, que é um caso mais raro também, que é em torno de 3 a 4%. Nesse caso, a pessoa tem 46 cromossomos, mas pode ter uma parte deles se desprender e translocar para outro cromossomo. Daí fica uma trissomia. Esse caso é bem leve, então não é todas as células que possuem 47. Então não é todos que têm não é todas as células têm a trissomia 21. Então, como é poucas células, eles não têm todas as características. Algumas características das pessoas com Down, elas podem ser diferenciadas de um bebê, de uma criança, de um adulto, caso para caso. Alguns podem nascer com baixo peso, baixa estatura, massa corporal baixa, musculatura. A pele pode apresentar mais flacidez, principalmente na nuca e no pescoço. Os jovens têm algumas características semelhantes, algumas incidências, doenças que a maioria pode ter, mas não podemos levar que todos vão ter.
varia bastante de caso para caso, como depois a Eliane vai poder falar, algum problema no coração, problemas respiratórios. Então isso aí pode variar bastante. Os olhos da pessoa com Down têm formato repuxado para cima, com uma dobra a mais da pálpebra, não altera a visão. Ele pode ter o olho mais puxadinho, mas ele enxerga normal. O formato da cabeça geralmente é um pouco achatado. As orelhas costumam ficar mais baixas do que o normal, a língua um pouco mais grossa. É algo que praticamente todo Down, sem ser os casos raros que eu falei, possuem deficiência intelectual. Então, praticamente todos, a pessoa com Down sempre vai apresentar uma dificuldade de aprendizagem bem avançada e uma deficiência intelectual. As características ao longo do seu desenvolvimento também, a pessoa que muitas vezes chegam e perguntam para nós, mas ele vai caminhar? Vai. Ele vai gatinhar? Ele vai falar, vai brincar, vai ler, vai escrever? Vai, como toda criança. Como tudo tem seu tempo. Ele vai ter o tempo dele. Porém, ele também precisa ser estimulado para isso acontecer. Não adianta tu deixar teu filho, porque ele tem síndrome de Down, parado em casa. Tu tem que levar para uma estimulação. Tu tem que puxar ele em casa para ele conseguir se desenvolver. Não é assim. Ele não vai aprender, então não vou levar para a escola. Não pode ser isso. Ele tem condições. Uhum. Também, alguns problemas de saúde que a pessoa com síndrome de Down normalmente apresenta, algumas infecções respiratórias, muita dificuldade no amamento lá na primeira infância, dos primeiros dias, de sugar, de engolir. Outro problema que geralmente as crianças têm é o problema cardíaco, que ocorre de 1 a cada 3 crianças com a síndrome. Esse problema cardíaco pode ser um simples sopro, algum mais complexo, uma má formação, às vezes precisa de cirurgia, às vezes um tratamento pode reparar. Algumas outras características é a baixa estatura, em alguns obesidade, diabetes, tireoide, são quadros bem comuns na pessoa com Down. Atualmente algumas instituições têm oferecido auxílio, como a nossa, então tem na rede. Dá para buscar esse auxílio, dá para ir na PAI ou na rede municipal, estadual, procurar. Tem como procurar um TO, um físio, um educador? Tem. Só que a gente precisa que as famílias se conscientizem e procurem isso. Tá? Então é algo bem importante isso. César, quantas pessoas com síndrome de Down são atendidas na PAI? Você tem esse número? Na clínica, atualmente, a gente tem 12. 12. Você acredita que tem um universo maior do que esses 12 em Tupanciretã e que não estão sendo devidamente atendidos? Tem. Muitas vezes, andando pela comunidade, nos bairros, tu enxerga ali, aquele lá nunca foi na PAI, aquele lá, daí muitas vezes já de uma certa idade, digamos com uns 40 anos, ou adultos, que nunca frequentaram a PAI, nunca frequentaram uma escola. Então existe bastante caso, posso te dizer que mais de 20 que eu vi por cima aqui no município que nunca frequentaram. Perfeito. Bom, este é um aspecto que você está salientando bem, que as famílias devem, o mais rápido possível, procurar a orientação e o atendimento adequado para, estimulando, poder fazer com que a pessoa que tenha a síndrome de Down consiga ter a melhor convivência possível com a sociedade, porque um grande preconceito que eu percebo é que as pessoas às vezes tratam a síndrome de Down como uma doença contagiosa ou algo que afaste as pessoas do convívio, não tem tanto contato assim. E todas as pessoas com síndrome de Down que eu conheço são extremamente carinhosas, são gentis, são pessoas que têm um bom convívio familiar, assim, com as suas limitações físicas ou intelectuais, enfim, mas nada que dificulte, digamos assim, o convívio na sociedade, ou não é assim? Não, é bem como tu falou. É algo que até depois a Eliane vai poder falar. Geralmente a pessoa com síndrome de Down, ela é muito amorosa, ela convive com dificuldade, mas ela gosta muito de conversar. Porém, quando dizem assim, tem uma pessoa com síndrome de Down que é agressivo, que não fala, muito disso aconteceu por falta de estimulação, tanto físico, motora, intelectual, porque não teve
essa estimulação, então a criança... A síndrome de Down, lembrando, como tu falou, não é uma doença, não é transmissível, é apenas uma síndrome, é um erro genético que acontece, como eu falei antes, então é só algo. O maior problema da síndrome de Down hoje em dia, que eu vejo, é o preconceito das pessoas, de não deixar essa pessoa ser inserida, ou pensar, é uma criança pro resto da tua vida. Às vezes a pessoa com síndrome de Down tem 30 anos, mas o pai leva no banheiro. O pai não deixa comer com a própria mão, o pai e a mãe. Uhum. Então a gente vê o preconceito e como a sociedade vê que essas pessoas não vão se desenvolver, então desacreditam delas. Sendo que no momento, apesar de todas as limitações, elas têm muita potencialidade. Aqui em Tupã até eu não vejo. Mas em outros municípios aqui perto, como Santa Maria, Júlio de Castilhos, a gente enxerga a pessoa com síndrome de Down trabalhando em farmácia, mercado. Então eles são inseridos no mercado de trabalho, são inseridos na sociedade, não só como coitadinho Down, que fica em casa, que não consegue fazer nada, que o pai tem que dar banho, tem que dar comida. Então... Perfeito. Eu vou fazer um rápido intervalo comercial, vamos conversar com a Eliane Canané, que é a mãe de um aluno excepcional e que pode nos trazer um pouco da experiência dela também, que vivenciou isso na prática nessa condição. Vamos a um rápido intervalo comercial, eu já retorno. Em nome de Farmácias Associadas, aqui você tem amigos. Farmácias Associadas em Tupã é Farmácia Econômica, na Avenida Rio Branco 437, telefone 3272-1444. Estamos em nome também de Delta Sul. Na Delta Sul você tem lá, por exemplo, uma batedeira planetária Oster com 8 velocidades por apenas R$ 42,90 mensais. Basta ir aqui na Delta Sul que você vai ter esse produto à sua disposição. Um rápido intervalo, já retorno.